15º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa sem avanço nas conversas para o cessar-fogo. E aqui no Brasil, Petrobras anuncia novo reajuste nos preços da gasolina, diesel e no gás de cozinha. E você vai ver também. Avião da FAB com brasileiros e estrangeiros que estavam na Ucrânia chegou nesta manhã em Recife, Pernambuco. Projetos que buscam regular os preços dos combustíveis voltam à pauta nesta quinta-feira. E ainda os números de vacinados contra a Covid aqui no Brasil. Pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Agora 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira. E nós abrimos essa edição com uma atualização da guerra entre Rússia e Ucrânia. O 15º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa sem avanço nas conversas para o cessar-fogo. Pela primeira vez, os ministros das relações exteriores dos dois países se encontraram em uma reunião sediada pela Turquia. O país mantém boas relações com as partes. Os ministros das relações exteriores da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta quinta-feira uma reunião em Antalya, na Turquia, com o objetivo de alcançar um cessar-fogo. Este é o primeiro encontro entre funcionários do primeiro escalão dos governos dos dois países desde o início da invasão russa da Ucrânia, há 2 semanas. Antes do início da reunião, o chanceler da Turquia, Mevlut Cavusoglu, conversou de maneira separada com os dois ministros, que chegaram a Antalya na quarta e estão hospedados em hotéis diferentes. O ministro russo, Sergei Lavrov, criticou algumas ajudas à Ucrânia. Sobre entregas de armas para a Ucrânia de fora, estamos vendo o quão perigosamente nossos colegas ocidentais estão agindo agora, incluindo a União Europeia. É uma violação dos princípios e valores. Encorajam o fornecimento de armas mortais para a Ucrânia, inclusive milhares de sistemas antimísseis portáteis aéreos. O ministro ucraniano Dmytro Kuleba agradeceu aos turcos e explicou que insiste em um cessar-fogo permanente no avanço da situação humanitária e na retirada das tropas russas do território da Ucrânia. Líderes da Alemanha e da França pediram cessar-fogo imediato na Ucrânia em uma ligação a 3 com o presidente russo Vladimir Putin nesta quinta-feira. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron também insistiram que qualquer solução para a crise deve ser negociada entre a Rússia e a Ucrânia. Os 3 líderes disseram que vão permanecer em contato nos próximos dias. Líderes da União Europeia estão reunidos hoje fora de Paris para discutir a guerra na Ucrânia. E agora a gente vai falar sobre a situação em Mariupol. Desde o início do conflito, mais de 1.200 civis morreram na cidade de Mariupol, onde ontem um hospital infantil e maternidade foi bombardeado. As informações foram divulgadas pela prefeitura da cidade. É uma mensagem postada no aplicativo de mensagens Telegram, junto de um vídeo com declarações do prefeito horas depois de bombardeios destruírem um hospital pediátrico. O presidente Volodymyr Zelensky criticou a ação. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного. Nunca fizemos nem nunca faríamos nada como este crime de guerra com as cidades separatistas de Donetsk e Luhansk. Nenhuma cidade no mundo, porque somos pessoas e vocês. Потому что мы люди. А вы? Quase 20 adultos ficaram feridos no ataque. Nesta quarta, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz sobre os esforços diplomáticos e corredores humanitários. O vice-prefeito de Mariupol, Sergei Orlov, afirmou que 3 pessoas morreram, sendo uma delas uma criança. Segundo a autoridade de segurança ucraniana, 67 crianças foram mortas desde o início da invasão russa. E o voo da FAB, que fez a operação de repatriação de refugiados da Ucrânia, acabou de chegar em Brasília.
O avião da FAB e o Legacy, que trouxeram os brasileiros e estrangeiros, aterrissaram na base aérea de Brasília ao 12h27. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, o ministro da Defesa Braga Neto, recepcionaram os 42 brasileiros e 20 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano, que vieram no voo. Também vieram 8 cães e 2 gatos. Agora os repatriados vão ser encaminhados para os estados de destino. E olha só que tragédia, a Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir dessa sexta-feira. O valor médio de venda da gasolina nas refinarias vai subir cerca de 60 centavos. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras reajusta os preços de gasolina e diesel, após quase 2 meses dos valores congelados nas refinarias. O preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 13,86 por litro, um aumento de cerca de 19%. Para o diesel, o ajuste do preço médio vai de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de quase 25%. Para o GLP, o preço médio de venda do gás de cozinha da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O produto não era reajustado há 152 dias. Em nota, a Petrobras informou que os reajustes são necessários para que o mercado brasileiro continue sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e a situação se agravou nos últimos 15 dias em decorrência do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que é um importante produtor de petróleo e gás natural. Além disso, os Estados Unidos decidiram proibir a importação de commodity russa. O movimento influencia os preços no Brasil, já que a Petrobras segue a paridade internacional. E os projetos que buscam regular os preços dos combustíveis voltam à pauta nesta quinta-feira. Essa é uma nova oportunidade para a votação de 2 projetos de lei que pretendem reduzir o preço dos combustíveis nos postos de gasolina. A votação das propostas havia sido adiada para negociação com o governo federal. O projeto de lei complementar propõe a simplificação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis em todo o país. O outro projeto de lei cria a conta de estabilização para conter as constantes mudanças no preço do petróleo e demais variáveis que afetam os valores dos combustíveis, para que sejam sentidos diretamente nos postos de gasolina. Além disso, a proposta deve alterar o cálculo do preço dos combustíveis no país. O governo federal apoia a aprovação apenas de um dos projetos, aquele que prevê uma alíquota única para o ICMS sobre os combustíveis. Mas a medida enfrenta resistência entre os governadores, que temem reduzir a arrecadação se o texto for aprovado. Caso passe no Senado, a proposta ainda volta à Câmara para mais uma análise. Enquanto as alíquotas não forem unificadas, o senador estabeleceu uma forma de transição e uma base de cálculo para o imposto sobre o diesel e o biodiesel. Esse valor deve ser a média do preço dos últimos 5 anos. Os combustíveis estão entre os 4 maiores responsáveis pela alta da inflação, que dispararam mais de 49% entre janeiro e dezembro. Falando de coronavírus, a nova lei que possibilita o retorno das grávidas ao trabalho presencial foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A decisão se aplica às funcionárias com esquema vacinal completo. O projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro muda as regras para o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, das atividades durante o período de pandemia. O texto determinou o retorno presencial de trabalhadoras grávidas após a conclusão do esquema vacinal contra a Covid com pelo menos as 2 doses. Já as trabalhadoras gestantes que não completaram o ciclo da vacinação e que não exercem atividades compatíveis com o trabalho à distância não vão ter mais o direito ao salário maternidade, que era pago pela Previdência desde o início do afastamento até 120 dias após o parto. Esse trecho da proposta foi vetado. O governo justificou que contraria o interesse público e significaria um possível aumento de despesa obrigatória, o que colocaria em risco a sustentabilidade da Previdência Social.
Apesar disso, o governo manteve a regra que permite que gestantes voltem ao trabalho sem a vacinação contra a Covid. Caso decida por não se imunizar, a gestante deve assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. E o Brasil registrou 3.063 mortes por milhão de habitantes. A média móvel de mortes está abaixo de 600 a uma semana desde o último dia 2, quando registrou 512 vítimas. O Brasil confirmou 669 novas mortes por Covid-19. São 653.498 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 54.906 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.193.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 500 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38%. A média de casos na última semana foi de 50.158 registros por dia. Os dados também mostram uma tendência de baixa, com uma queda de 53% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje o estado do Amapá indicou alta. Em estabilidade, agora estão 3 unidades da federação: Alagoas, Distrito Federal e Paraná. 23 unidades da federação hoje registraram queda. E agora vamos a um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 398.449.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Vamos ao nosso vacinômetro aqui no telão. Olha só, segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 173.580.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,37% da população, enquanto 156.340.000 pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 73,29% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 68.529.000 brasileiros, o que representa 32,13% da população dos brasileiros. E mais de 86% da população com 5 anos de idade ou mais está parcialmente imunizada. E veja a seguir: Nintendo e PlayStation anunciam medidas em boicote à invasão da Ucrânia pela Rússia. E ainda, pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Em instantes. Até já! Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos no horário de Brasília. E o governo britânico sancionou vários bilionários russos, entre eles o dono do Chelsea, Roman Abramovich. O time recebeu uma série de permissões especiais para continuar a disputar as partidas, mas algumas atividades foram paralisadas, como a venda de produtos em loja. A venda do time, que tinha sido anunciada recentemente, também foi suspensa. A ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, afirmou que os oligarcas russos são cúmplices da agressão à Ucrânia. As sanções incluem um congelamento de bens, a proibição de transações com indivíduos e empresas britânicas e a proibição de viagens. O governo afirmou que foi publicada uma licença para permitir que uma série de atividades relacionadas ao futebol continuem no Chelsea. Entre elas, permissões para que o clube continue a disputar partidas e outras atividades. As sanções também afetam o ex-sócio de Abramovich, o diretor-geral da Rosneft, o presidente da Gazprom, os diretores dos bancos VTB e Rossia e o diretor da distribuidora de hidrocarbonetos Transneft. O presidente Vladimir Putin convocou ministros do governo para criar formas de sabotar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. O Kremlin proíbe a venda de 200 produtos.
O governo russo disse nesta quinta-feira que a economia do país está em choque após as medidas do Ocidente contra a invasão da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegou a usar o termo guerra econômica e afirmou que as medidas estão sendo tomadas para amenizar o impacto negativo para a economia do país. Pressionado, o presidente russo Vladimir Putin convocou ministros do governo das áreas da economia, defesa e comércio exterior para criar formas de sabotar as sanções econômicas, alegando que elas não são legítimas. O Kremlin anunciou que proibiu a exportação de uma lista de produtos até o final de 2022. Entre eles estão equipamentos das áreas de telecomunicação, tecnologia, elétrica, automobilística, médica e do setor da agricultura. Além dessas ferramentas, alguns produtos provenientes de exploração florestal, como a madeira, também foram vetados, mas não foram divulgados maiores detalhes. E agora foi a vez da Nintendo e PlayStation anunciarem medidas em boicote à invasão da Ucrânia pela Rússia. A lista de grandes empresas que suspendem laços com a Rússia por causa da guerra na Ucrânia não para de crescer. Nintendo e PlayStation anunciaram a interrupção dos envios de produtos para o país. A Sony, proprietária do PlayStation, explicou em um comunicado que sua unidade de jogos se une à comunidade global pedindo paz na Ucrânia. A gigante de tecnologia japonesa confirmou ainda que doará $2 milhões à Agência de Refugiados da ONU e à organização Save the Children para apoiar as vítimas da tragédia. Por sua vez, um porta-voz da Nintendo confirmou que a empresa com sede em Kyoto, proprietária do popular console Switch, suspendeu o envio de todos os seus produtos para a Rússia por enquanto, sem revelar detalhes sobre o início da aplicação da medida. Um número crescente de empresas multinacionais como McDonald's, Adidas e Samsung suspendeu total ou parcialmente os negócios na Rússia após a invasão do país vizinho em 24 de fevereiro. E uma última informação, durante a pandemia, muitas mulheres deixaram os cuidados de lado. Isso contraria uma pesquisa que diz que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Vamos ver. Ser mulher não é nada fácil. Ao longo dos anos, foram vários os direitos conquistados, mas junto com eles, responsabilidades foram acumuladas. Criança para levar para a escola, casa para arrumar, comida, roupa, trabalho, eu trabalho fora. Rotina dupla, trabalho e casa. Falta tempo, né? Se o dia tivesse mais que 24 horas, seria bom? Ótimo, seria ótimo, seria maravilhoso. Guerreiras. Essa é a definição de mulheres que encontram forças para fazer tudo isso e muito mais. Só que aí falta tempo para si. Com 2 filhos não tem como ter vida, é vida só para eles. Fica difícil até de praticar atividades físicas. Vou no braço mesmo, exercício braçal. Levantamento de filho. É isso aí. E as consultas médicas, hein? Anualmente dá, né? Mas não é uma coisa que dá para ter uma rotina certa, como deveria ser. Uma pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da farmacêutica Pfizer mostrou que durante a pandemia, 47% das mulheres entrevistadas deixaram de visitar o ginecologista. O que é um grande problema, é claro, porque aí fica defasada a prevenção de doenças sérias, que podem ser curadas se descobertas precocemente. Então, nesta Semana da Mulher, vamos relembrar a importância de cuidar da saúde. É muito importante que toda mulher procure a sua ginecologista uma vez ao ano. E a ginecologista acaba tendo o conceito de médica da mulher. É ela que vai ver, claro, o seu Papa Nicolau, as suas mamas e toda essa questão ginecológica, mas é ela que vai checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua tireoide, entender se você tem alguma outra queixa que possa ser, enfim, uma doença que necessite ser interrogada ou alguma questão que precise ser esclarecida. Então, é muito importante a gente solidificar a informação de que a ginecologista é a médica da mulher. E é ela que vai fazer a prevenção, inclusive, de doenças menos graves. Às vezes é na ginecologista que você vai identificar um caminho para o diabetes,
um princípio de pressão alta, e nesses casos o processo pode ser totalmente reversível. Então essa procura anual de rastreio, de prevenção, pode ser muito eficaz em diversas doenças. Normalmente a ginecologista solicita exames de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, análise de mamas com ultrassom ou mamografia, Papa Nicolau e ultrassom de útero, ovários, entre outros órgãos. Mas cada faixa etária tem uma necessidade de rastreio e de exames específicos para as doenças mais comuns ali. E para que os resultados de todos esses exames sejam satisfatórios, é importante manter uma boa qualidade de vida com alimentação adequada, hidratação e prática de exercícios físicos, que, segundo uma pesquisa publicada na revista americana Molecular Biology, protege contra doenças cardíacas e diabetes, reduz a pressão arterial, melhora a qualidade do sono e ainda previne e trata a depressão, que, de acordo com outro estudo, acomete mulheres 2 vezes mais do que os homens. A mulher, ela é multifuncional, né? O nosso psiquismo dá conta de olhar o feijão no fogo, cuidar da criança, falar com a amiga no telefone. Então, a gente tem isso, sensorialmente, a gente tem isso. Só que cabe, mais uma vez, a mulher escolher onde ela quer estar, porque senão a gente sobrecarrega. Não só a depressão, mas eu tenho acompanhado casos de burnout importante na mulher. É por isso que a psicóloga afirma que a mulher moderna, com tantas escolhas e afazeres, deve ficar muito atenta à saúde mental. Fazer terapia sim, mas não para por aí. Meditação quando possível, uma oração, sabe, uma vida espiritual, essa sociabilização, sono, tudo isso, ou seja, essa qualidade de vida é que vai permitir que você tenha uma vida qualificada, ou seja, que você possa fazer escolhas na sua vida que façam sentido, possa fazer escolhas que sejam gratificantes, né? E é daí que vem a saúde mental, são das gratificações que a gente recebe do mundo, dos nossos impulsos, né? Dos nossos desejos. E a sessão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Uma boa tarde e até amanhã.